E aí, pessoal? Chegamos ao dia 50 do nosso plano de leitura. E olha, as leituras de hoje, elas nos dão um verdadeiro projeto, um projeto de construção de vida. Vamos dar uma olhada nisso juntos? Então, qual é a grande pergunta que amarra tudo hoje? É essa aqui. Como é que se constrói uma vida com propósito? É uma pergunta, uau, fundamental, né? E o legal é que as passagens de hoje, elas sugerem que a resposta tá em três pilares, três fundamentos. Vamos descobrir quais são eles? Bom, todo bom projeto precisa começar com uma fundação, certo? Uma base bem sólida. E quando a gente fala de uma comunidade, de uma sociedade, essa base é um acordo, um entendimento comum sobre o que é justo, sobre como as coisas devem funcionar. E é justamente isso que a gente encontra na nossa primeira leitura, lá em Êxodo. E bem no centro dessa fundação está esse número aqui. Um número super icônico. 10. Exato. 10 declarações que se tornaram a base moral, espiritual e social de Israel. Os famosos 10 mandamentos. E é interessante notar como esses mandamentos, eles meio que colocam a vida em dois trilhos, sabe? Duas direções que são essenciais. A primeira é a vertical, o relacionamento com Deus. E a segunda é a horizontal, o relacionamento com as outras pessoas. Coisas como honra pai, mãe, não matar, não roubar. Isso não é só uma lista de regras, né? São os pilares que sustentam uma sociedade de pé, uma sociedade saudável. E o mais genial disso tudo é que a coisa não para só nos grandes princípios, não. O capítulo 21, logo em seguida, pega essas ideias e pá, traz para o nosso dia a dia, para questões práticas mesmo, como disputas de propriedade, acidentes, responsabilidade pessoal. Isso mostra que Deus não é um ser distante, mas alguém que se importa com a justiça ali, no concreto, na vida real das pessoas. Ok, então a gente já tem a base para a sociedade. Mas e a nossa vida pessoal? E cada um de nós? Para isso, a gente vai para a nossa segunda leitura. A gente sai dessa fundação da comunidade e entra na estrutura pessoal, que é o caminho da sabedoria, lá de Provérbios. E olha que imagem poderosa que o capítulo 9 de Provérbios traz. É uma escolha, quase um drama, sabe? Personificada em duas figuras. De um lado, a sabedoria, te chamando para um banquete, oferecendo vida e entendimento. E do outro, a insensatez, que chega sussurrando sobre prazeres escondidos, mas que no fim leva para um caminho de ruína. E a verdade é que todo dia a gente recebe esses dois convites. E aí, como é que a gente escolhe o caminho certo? O ponto central, o pulo do gato, é esse aqui. A sabedoria de verdade não começa com o nosso QI, com a nossa inteligência. Começa com o temor do Senhor. E o que é isso? É uma postura de reverência, de respeito profundo por quem Deus é. É daí, desse ponto de partida, que o verdadeiro entendimento começa a fluir. Bom, a gente já viu a base da sociedade, que é a lei, e o guia para a nossa vida, que é a sabedoria. Agora, a terceira leitura nos apresenta a peça que amarra tudo isso, a pedra principal, a pedra angular de toda essa construção, a pessoa de Jesus Cristo. Olha, de primeira, Mateus não parece só uma lista enorme de nomes, né? Meio cansativa até. Mas se a gente olhar com atenção para a estrutura, percebe uma coisa. Mateus organiza tudo em 3 blocos de 14 gerações. Isso não é por acaso, gente. É o jeito dele de mostrar que a história não é um monte de coisa acontecendo ao acaso. Não. Deus estava guiando cada passo com um propósito claro, caminhando para um grande final. E esse grande final, ele chega com um nome. O anjo diz para José, o nome do menino vai ser Jesus, que em hebraico é Yeshua, e o próprio nome já é a missão dele, significa o Senhor salva. Ele veio para isso, para salvar o seu povo dos pecados, cumprindo exatamente aquilo que a lei e a sabedoria já vinham apontando há tanto tempo. E aqui, gente, a gente tem a maior de todas as promessas se cumprindo de forma brilhante. Com Jesus, a profecia se torna realidade. Deus deixa de ser uma ideia distante ou só uma lei escrita em pedra. Ele se torna Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Presente, real, caminhando aqui, bem no meio da gente. Então, vamos amarrar tudo. Como é que essas 3 leituras, que parecem tão diferentes, se conectam? É simples. Elas nos dão um projeto completo para uma vida com propósito. Elas unem a ordem da sociedade, a nossa escolha pessoal e a esperança que vem de Deus. Então, resumindo a ópera, a lei nos dá a base para a gente viver bem junto em comunidade. A sabedoria é o nosso guia nas escolhas de todo dia. E Cristo? Cristo é a personificação disso tudo. É a esperança viva que nos salva e que mostra, na prática, o que significa Deus conosco.
E olha, se esse nosso bate-papo diário está ajudando a construir a sua jornada com a leitura, que tal ajudar a construir a nossa comunidade também? É só deixar um like e seguir o canal Pneuma BR para não perder nenhuma peça desse nosso quebra-cabeça. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Pensando nesses 3 pilares que a gente conversou, a lei, a sabedoria e Cristo, qual deles parece que precisa de um pouco mais de atenção, de mais construção na sua vida agora? É uma boa pergunta para levar com a gente ao longo do dia. A gente se vê na próxima.